bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, ainda pegando as empresas que apresentaram seus resultados para o segundo trimestre de 2022 e que tem correlação com aquelas empresas que nós possuímos em nossa carteira. Hoje, em particular, para a CPFL Energia, que no resultado apresentado para o segundo trimestre de 2021, houve um aumento de 16,2% no lucro líquido no comparativo semestral, primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021. Será que a companhia se oferece como uma oportunidade? E para fazer o estudo, vamos nos utilizar do release de resultados, das informações do trimestre da companhia e também da apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2022, que foi feito por conta da teleconferência de resultados. Vamos iniciar então pelo EBITDA da companhia, que teve uma alta de 38,7%, indo para 2,8 bilhões. O lucro líquido da companhia chegou no trimestre a 1,2 bilhões, e depois nós vamos levar para a nossa planilha, onde nós teremos os indicadores da companhia juntando o resultado do primeiro trimestre com o resultado do segundo trimestre. Esse aumento aqui no resultado foi de 12,1%. O CAPEX da companhia em 1,3 bilhões, com uma alta de 32,1%, a dívida líquida em 22,8 bi, com uma alavancagem de 2,04, que nós vamos dar uma olhada o que significa isso daqui a pouco. Você que acompanha o canal sabe que nós temos uma empresa na nossa carteira chamada, antigamente ela era chamada CEE, ela foi adquirida pela CPFL no meio do ano passado e ela passou a se chamar CPFL Transmissão. Então, observe aqui que a companhia também anuncia o pré-pagamento para o BID e a AFD de aproximadamente aí 600 milhões, que é como está se desenvolvendo o pagamento pela compra da CE. Além disso, eu não vou tratar neste vídeo especificamente, mas em vídeo posterior, nós vamos conversar porque a CPFL Energia está na emissão de emitir uma nova oferta pública de aquisição para a CPFL Transmissão. Isso significa, veja, CPFL Transmissão, significa que existe uma possibilidade da companhia estar interessada no fechamento, é uma SA, né, mas no fechamento da companhia para o mercado, tornando ela apenas uma subsidiária da CPFL Energia. Uma companhia, então, sem capital aberto. Por outro lado, enquanto companhia de capital aberto, a antiga CEE ou C3E, agora CPFL Transmissão, teve um reajuste de 10% na sua receita anual permitida, atingindo quase 1 bilhão de reais para o ciclo de 2022-2023. Com relação à venda de energia no segundo trimestre de 2022, veja que a carga na área de concessão caiu aqui 0,4% aproximadamente, se mantendo aí em patamares mais ou menos estáveis, porque de 16,7 gigawatts caiu para 16,6, mas quase 0,7 a queda pouco significativa, então faz todo sentido dizer que se manteve estável. No entanto, você pode observar aqui nas vendas na área de concessão houve um aumento aqui de 0,6 também em parâmetros estáveis. O que mais influenciou foi o segmento comercial, com 305 gigawatts, depois o industrial, com 113, sendo que esses dois eles são responsáveis aqui, no segmento industrial, o crescimento aqui de 2%, e no crescimento comercial 11,8%, indicando que a economia possa, isso não se pode afirmar, mas é um indicativo de que a economia do país possa estar no início de desenvolvimento. Na parte residencial ficou estável, e nos outros aqui, veja que houve uma redução do consumo de 11,4%, caindo 339 gigawatts. Por conta ainda dos reflexos do período pandêmico, você pode verificar aqui que do ponto de vista da inadimplência, as provisões para os devedores, embora tenham uma queda significativa, o que ocorre é que na relação das provisões pela receita de fornecimento, observe que teve uma queda que não muito significativa, mas de qualquer forma a companhia CPFL está indo para patamares mais estáveis. Aqui tem um detalhe que talvez eu não tenha mencionado anteriormente, mas a CPFL Energia ela é uma empresa verticalizada. Ela tem geração de energia, ela tem transmissão de energia e tem distribuição. Quando a gente fala aqui da inadimplência, nós estamos nos referindo especificamente à parte de distribuição de energia na companhia. E você pode verificar também, que é um sinal bastante positivo, que é com relação às ações de cobrança. Veja que isso aqui está em milhares. Então, as ações que em 2021 chegaram a 215 mil ações, hoje caiu aqui para o patamar de 191, mais ou menos estável em relação ao primeiro trimestre de 2022. A média histórica da companhia é de 155.
1.000 ações por mês, o que significa que nesse patamar está um pouquinho acima da média. Do ponto de vista de perdas, veja que a companhia, que é um dos tendões de Aquiles da CPFL Energia, porque ela tem que ficar dentro dos patamares da ANEEL, que são aqui em torno de 8,19%. A companhia está um pouco acima, em 8,76%, e ela, por um bom tempo, aí, não tem conseguido atingir esses patamares. Né? Mas, aparentemente, ela vem fazendo, né, as suas modificações de forma a ficar ou no patamar ou abaixo dele. Na geração eólica, nós encontramos a redução da geração, principalmente devido aqui à menor geração e também ao efeito de chuvas mais intensas. E ainda assim, observe aqui, mesmo com chuvas mais intensas, veja que tem uma redução da energia em 2,7% pelas suas hidrelétricas, tendo em vista uma possível menor afluência. Veja que cai do segundo trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2022 de 97% para 95%. Caso você tenha interesse só sobre o GSF, nós temos um vídeo aqui no canal que a gente discorre bem sobre essa questão. Para o EBITDA, que nós abordamos no início desta apresentação, que saltou de 2 bi para 2,8 bi, veja que o que mais influenciou foi na parte de distribuição da companhia e também na transmissão. São os dois fatores mais preponderantes. A geração, nem tanto, ficou aqui em patamares estáveis, mas mesmo assim positivo, colaborando esse crescimento que nós já tínhamos abordado de 38%. E note que na composição do EBITDA da companhia, o segmento mais preponderante é o de distribuição, seguido pelo de geração. Transmissão fica em terceiro, com a comercialização e outros serviços na quarta posição. Olhando para o lucro líquido da companhia, que é a parte que de fato nos interessa depois de que nós tivemos uma compreensão da estrutura como um todo da companhia, o que chama a atenção aqui é exatamente no seu resultado financeiro, esses 640 milhões de redução que impactaram, embora o lucro líquido tenha esse crescimento de 12,1%, mais 137 milhões no comparativo trimestral, segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2022. O que chama atenção é exatamente o que contribuiu para esse resultado financeiro, que foi aqui, ó, despesa com a dívida líquida. Isso porque, como nós vamos ver logo em seguida, a dívida líquida da companhia, a parte principal dela, ela está atrelada ao CDI mais 1, alguma coisa por cento. E isso aí fez com que houvesse esse acréscimo e o impacto só não foi maior porque houve uma atualização monetária do ativo regulatório aqui de 95 milhões. Então, não fosse isso, esse endividamento da companhia, que a gente precisa observar com um certo cuidado, uma vez que o projeto da companhia, do ponto de vista assim, de crescimento, ele não parece muito significativo, pelo menos por longo prazo, mas pode, dependendo de como vai variar a taxa de juros, ter aí um impacto que pode ser um tanto quanto, de alguma forma, preocupante sobre os proventos que a companhia vem a pagar. Mas para o momento, do ponto de vista do lucro líquido, quando nós olhamos para o semestre como um todo, nós podemos verificar que o lucro vai a 2,4 bi no semestre, frente a 2 bilhões no primeiro semestre do exercício anterior, que é esse crescimento que nós colocamos no início deste vídeo, de 16,2%, ou seja, um crescimento de mais 337 milhões. E a exemplo do que falamos anteriormente, note aqui ó, o impacto do resultado financeiro, que está aqui embaixo. Ó, o resultado financeiro foi impactado pelo maior custo da dívida, isso porque como ela está atrelada ao CDI e ao IPCA, a inflação está alta, mas os juros também estão. Então observe aqui, ó, tanto o CDI quanto o IPCA são dois fatores preponderantes, mas nesse caso aí, o CDI também é um fator que veio a contribuir muito porque ela é o CDI e mais um percentual desse CDI. E conforme nós podemos verificar aqui, ó, o custo médio da dívida acaba sendo impactado dessa forma. CDI, que está em 3,75, mais 1%, portanto, está acima da inflação e está acima dos juros de mercado. De qualquer forma, essa dívida chega a quase 23 bi. No entanto, a alavancagem da companhia, ela até sofre uma redução se nós tomarmos aí o exercício de 2019. Ela cai de 2,5 para 2,04, isso porque alguns projetos também entraram em funcionamento, fazendo elevar o EBITDA da companhia e, com isso, reduzindo a sua alavancagem. Do ponto de vista positivo, note aqui, ó, pré-pagamento da dívida da CPFL Transmissão, antiga CE, justamente para o BID e a AFD, totalizando aí perto de 615 milhões. Como havia dito anteriormente, veja que 69% dessa dívida está atrelada ao CDI e 30% está atrelada à inflação, ao IPCA. E você que conta com os proventos pagos pela companhia, em que pese aqui no ano de 2022 haver um valor aí pequeno a ser pago pela companhia, note que em 2023, veja que esse azul mais claro, ele é a dívida de curto prazo.
Então, no curto prazo, ou seja, inferior a 12 meses, você vai ter aí o pagamento de aproximadamente 5,3 bi. E a companhia possui em caixa, que é um fator positivo, um pouco mais de 4 bilhões. No entanto, quando chegar 2024, você tem aqui 5 bi a ser pago, mais 1,3. Ou seja, ela tem uma quantidade significativa de pagamentos pela frente até o ano de 2024, onde tem uma redução um pouco mais significativa no ano de 2025. Portanto, isto, se não houver algo novo ou algo relevante, pode, neste período, haver impacto sobre os proventos pagos pela CPFL Energia. A contrapartida para isso é o CAPEX da companhia. Note que a força do CAPEX da CPFL ela vai ficar em distribuição, que é essa parte em azul, certo? Onde está em verde é o que ela vai colocar em geração e onde está em vermelho o que ela vai colocar em transmissão. Desta forma, você vai encontrar aqueles investimentos que vão trazer melhoria no EBITDA da companhia. Que no caso aqui, expansão, mas aí está tudo junto. Expansão, melhoria, modernização do sistema elétrico com foco em obras de atendimento. Então, talvez impacte muito pouco no EBITDA da companhia. Já a expansão do sistema elétrico talvez traga um pouco mais de melhoria no EBITDA. A construção da PCH de Cherobim, essa com certeza trará, mas veja que o valor investido é uma pequena monta. E transmissão, que é a construção de projetos de transmissão Sul 1, Sul 2 e Maracanaú. Então, esses três aqui, com esse investimento de 54, talvez tragam um impacto maior. Então, o que a gente enxerga do ponto de vista de projetos, se nós olhamos para frente, o que a companhia tem a despender do ponto de vista de dívida é que talvez o seu EBITDA não seja tão impactado em relação ao que ela tem a, por um lado, pagar como dívida, por outro, a fazer investimentos que aumente o seu EBITDA. Por isso, pode acontecer nos próximos anos que os proventos a serem pagos pela companhia não sejam tão significativos. Ou sofre uma redução aí, talvez até não muito significativa, mas de qualquer forma é preciso ter uma ponderação aqui na hora de escolher incluir a companhia na sua carteira por conta daquilo que representa o seu projeto. Trazendo todas as informações que coletamos para a nossa planilha de indicadores, observe que a receita líquida estimada da companhia ao final do exercício de 2022, nós estabelecemos aqui em 37 bilhões. Com isso, a possibilidade de um lucro líquido de 4,8 bilhões. Como a companhia ela tem dentro da nossa estimativa a possibilidade de pagamento ou de um payout de 80%, ela já pagou menos que isso, mas no passado, veja que a média fica em 45%, mas nós estamos considerando que muitos projetos da companhia foram entregues, por isso que ela não tem uma perspectiva de outros grandes projetos pela frente, exceto algumas construções e melhorias aí, que talvez não influenciem tanto no seu EBITDA, que é o que nós vimos agora há pouco. Desta forma, para este patamar aqui, a gente conseguiu concluir que, conforme ano passado, e talvez reflita nesse ano, a companhia tenha a condição de um payout de 80%, o que poderia fazer com que ela pagasse aqui R$ 3,37 por ação. E observe que a companhia de 2016 a 2019, ela teve um decréscimo no pagamento dos seus proventos. No entanto, a partir de 2020, com as entregas, ela passou para R$ 1,08. Veja que em 2019, se nós ficarmos apenas isso, ela pagou menos de 50 centavos. Já em 2020, foi a R$ 1,08, R$ 3,07, aliás, R$ 3,70 em 2021 e R$ 3,24 em 2022, ficando um pouquinho abaixo do que nós calculamos na nossa planilha de indicadores. Mas também é verdade que a companhia também costuma fazer anúncios aí para pagamento ao final do exercício. Então pode ser que ela chegue nos 13,37, o que dá uma estimativa interessante para aquilo que nós estamos colocando como uma possibilidade. Desta forma, a nossa projeção de R$ 3,37 é plenamente factível. Veja também que, com isso, no momento em que esse vídeo é realizado, a ação com cotação a R$ 35,63 nos dá um preço sobre o lucro líquido por ação de 8,47. Já vou explicar o que isso significa, da mesma forma que o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação fica em 2,93, o que nós já vamos explicar, porque levaremos esses valores para a nossa tabela final comparativa. E na nossa tabela final comparativa, que ao final eu acabo disponibilizando no Instagram do canal, mh.investir, você vai poder ver aí comparativo com ISA, CETEP e AS Brasil, porque essas duas, uma é transmissora e a outra é uma geradora. Então observe que nós temos aqui então um PL já calculado de 8,47, se você investir hoje na companhia em função do lucro líquido que a companhia apresentou, você teria aí o retorno em função então do lucro líquido em torno de 8 anos e meio aproximadamente. O preço sobre o valor patrimonial por ação em 2,93 é um indicativo de que essa ação possa estar um valor acima daquilo que nós procuramos. Nós aqui no canal preferimos aquelas que estão abaixo de 1, porque nos reduz o risco
na compra da ação e também tem o indicativo de que a ação possa estar barato, claro que a gente junta com outros indicadores. Entre 1 e abaixo de 2, também a gente entende que a ação possa estar dentro do valor de mercado. Quando fica acima disso, a gente começa a entender que talvez a ação esteja um pouco cara. A companhia, dentro desse contexto, teve um crescimento aí na sua receita líquida de 6,84% ao ano. No entanto, no lucro líquido da companhia, isso é em função de projetos que entraram, né? A gente acaba computando aqui de 40% ao ano, mas é interessante o quanto isso se estabiliza a partir do ano de 2020, e aí nós vamos ver que talvez o crescimento não seja tanto assim, exceto pela entrada em vigor dos projetos que aconteceram no passado. A dívida líquida, como nós vimos, em 22,8 bi, o que dá uma alavancagem de 2,04, uma alavancagem aí confortável. Nós temos uma projeção de lucro líquido de quase 5 bi ao final do exercício de 2022. Com isso, o nosso entendimento é que a companhia tem a condição aqui de pagar R$ 3,37 por ação, sendo que no passado ela chegou a pagar R$ 1,30, na média dos últimos 5 anos. Para esses dois dividendos pagos, quando olhamos para o passado, R$ 1,30, ou quando projetamos 2022 de R$ 13,37, nós temos então dois preços tetos calculados. O primeiro, olhando para o passado, que é em função de R$ 1,30, de R$ 21,58. Basta dividir R$ 1,30 por 6%. E por que 6%? É o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Se nós olharmos para os 3,37, o preço teto ficaria em R$ 56,11. No instante desse vídeo, conforme eu já tinha dito anteriormente, né, hoje é dia 24 de 8 de 2022, o preço da ação está a R$ 35,63. Veja que ele está bem acima quando olhamos para o passado, mas lembrando que, por conta dos investimentos feitos anteriormente, a companhia pagou menos proventos, mas se olharmos para o que ela tem a pagar para esse ano em projeção, está bem abaixo. E aqui você agora tem condições de chegar às suas conclusões para ver se você coloca a empresa em sua carteira. Para as intenções aqui do canal, a gente não consegue vislumbrar ainda como uma boa oportunidade a CPFL Energia, mas, conforme eu havia dito antes, com essa nova oferta pública de aquisição que vai ser proposta pela companhia, conforme o preço que a companhia vai oferecer, pode ser que nós nos acabemos por desfazer daquelas ações que adquirimos da CEE, atualmente CPFL Transmissão. Se for algo razoável, pode ser que nos desfaçamos dessas posições e acabemos por comprar ações da CPFL Energia, quando olhamos para o projeto, ou ao olharmos para o projeto, entendermos que realmente é um projeto consistente que possa nos retornar em proventos aí significativos para os próximos anos. Lembrando que existem parcelas de dívidas significativas a serem pagas pela companhia, principalmente em 2024 e 2025. Assim, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e me despedindo de você, deixando, como sempre, o meu grande abraço.